Magu Lebrum, médicos do céu, médicos da terra. Mensagem do 2 de abril de 1983. Se eles andassem primeiro, não para ser o primeiro. Se eles andassem primeiro, era porque Deus tinha depositado toda a confiança nele. Se ele andasse primeiro, é porque no côncavo de suas mãos manifestasse todo o poder do Pai. Se ele andasse primeiro, era para melhor receber a todos aqueles que vinham em sua direção, à frente dele, inquiridores e perplexos, amigos ou estantes, todos aqueles que a vida tinha colocado em seu caminho, ao seu encontro, ao encontro do único, do primeiro que Deus colocou na terra. Se eles andassem primeiro, era para melhor os compreender, melhor os aceitar, para melhor os amar. Acolhidos todos, amados todos que vinham, todos que deram o primeiro passo, todos que aceitaram andar em seu encontro. Se esta noite ele vier ao nosso encontro, estaremos preparados? Pergunta. Somos nós os andantes de outrora? Pergunta. Temos nós dado o primeiro passo? Pergunta. Temos nós aceito este ser, nem de carne, nem de éter, este ser do além, mas que está em nossos corações? Pergunta. Ao longo das vidas, nós aprendemos o que é a vida, que tudo é vida, perto ou longe, ela existe. O que ele nos trouxe, este que foi chamado Cristo, o primeiro homem a percorrer a terra no passo de Deus, isto que ele nos deu em 8 dias, é o cumprimento de toda a história. Esta última passou em 8 dias e nós levamos séculos para entendê-la. Ela terminou em 8 dias, mas precisamos de muito tempo para aprender a andar em seus passos, para aprender com ele a obedecer ao Pai. Ele nos ensinou a sermos parecidos. Ele nos prometeu aquilo que ele nos revelou. Os que serão, ele diz, como eu, alcançarão a plenitude do céu. Como eu, pois o Pai disse, igual, nós somos igual, fomos criados iguais, oriundos da eternidade. A promessa da Páscoa, a promessa do primeiro filho que se reuniu ao Pai, é aquela promessa feita naquela noite a todos que queiram olhar para o céu, a faísca divina que ia embora. Aqueles que tinham certeza que ele era a vida. Durante 25 anos, meus guias me pediram silêncio, 10 anos de iniciação e depois mais 15. Por quê? Porque no fim de um quarto de século pode se julgar peça por peça, medir seu poder e sobretudo apreciar os resultados. Quando alguém pedia para entrar no grupo, tinha de jurar silêncio, guardar o segredo de nosso trabalho, sobretudo o que se passava numa reunião de prece. A tagarelice era causa suficiente de exclusão sem apelação. Aquele que sabe fica calado, aquele que fala demais não sabe nada, dizia meu guia. Desconfie da pessoa bem falante, de mestres e gurus que pulavam, que sabem tudo, conhecem todos. Meu guia me disse, veja os seus atos, acompanhe a vida deles, veja se assumiram os seus compromissos. Os filhos deles estão orgulhosos dos pais? Perguntava. Se assim for, então você pode confiar neles, principalmente se sabem calar-se humildemente. Assim, um dia, um desses hipnotizadores veio me pedir para ingressar no grupo. Ele explicou como procedia para fazer as pessoas voltarem às suas vidas anteriores, e após um longo discurso, muito contente consigo, me perguntou o que eu pensava dele. Você quer a minha opinião, não é? Perguntei. Retroquei. Bem, eu não acredito em uma única palavra do que você acaba de dizer. Não é a mim que você deve contar isso. Ele ficou todo vermelho, fixou o seu olhar nos sapatos por um momento e disse: de alguma maneira temos de ganhar a vida e isto lhes dá tanto prazer. Muitas vezes me perguntam como você separa o trigo do joio. Pergunta. Se o magnetizador apresenta uns 20 atestados de médicos, garantindo sua honorabilidade e capacidade, isto será um início de garantia. Não se impedirá jamais um doente de ver um magnetizador. Quando o homem está desesperado pela impotência da medicina, no seu caso, ele fracassará na casa do feiticeiro da esquina. Principalmente se sofre de perturbações de origem psicossomática. Tenho recebido pessoas desesperadas que consultaram 20 médicos, que tentaram 20 tratamentos à toa. Eles estão dispostos a tudo, e então que o curandeiro pode ajudar a provocar uma catástrofe. É preciso tranquilizar o doente, escutar o que ele tem a dizer, lhe dar confiança nem mesmo e em seu médico antes de tentar um tratamento por cura espiritual.
Vi certos colegas, infelizmente, interromperam todo o tratamento médico, até com diabéticos ou cardíacos, dando-lhe simplesmente tisana, cozimento de cevada. Vi uma mulher atingida por um câncer no seio, veio falar comigo depois de ser tratado durante 2 anos por um magnetizador. Vi um homem de 40 anos, pai de 2 crianças, morrer de câncer nos rins pela mesma razão. Se o magnetizador fosse reconhecido como assistente médico, um médico teria acompanhado e tratado seus doentes ao mesmo tempo. Os médicos colaborariam melhor se soubessem que os doentes fogem por lassitude ou por falta de confiança. Em alguns países como a Espanha e a Itália, os magnetizadores são reconhecidos e tolerados, não na França. O que poderíamos dizer de quem se diz diplomado por estar ou por esta ou aquela escola, que vende pedras magnetizadoras, pulseiras de cobre contra o câncer, etc. Pergunto. Sempre haverá trapaças e escroques, e elas serão tantos que os magnetizadores nunca serão reconhecidos e controladores. O que é o médium? Pergunta. Antes de mais nada, um instrumento ele existe em diversas formas e o gênio, frequentemente, um artista excepcional é um médium, quer dizer, um intermediário. Na música que nos exalta, reconhecemos harmonias divinas. Toda obra de arte pode causar um nó de emoção em nossa garganta, nos transtornar até as lágrimas. Quanto a mim, sou uma magnetizadora. Deus me deu o dom de curar os corpos, cuidando das almas. Eu sou somente o fio condutor pela qual passa a corrente. Eu sou o intermediário. Eu sou a intermediária. Não sou o poder nenhum resultado. Desejo curar com todo o meu coração, mas nunca posso prometer. Não possuo nenhum poder sobre a vida, a cura ou a morte. Durante todos os anos em que tantas aflições físicas, morais ou espirituais vieram a mim, nunca levantei as mãos sem rezar a Deus ou pedir humildemente a ajuda dos médicos do além. Quando cuido de uma criança, de um doente, eu amo e inundo com meu amor. Se o doente é crente, peço-lhe que erga o seu pensamento. Este último facilita a minha tarefa e nunca esqueço que a fé remove montanhas. Em seguida, procuro ser tão passivo quanto possível, deixando a tarefa aos meus guias infinitamente mais poderosos do que eu. Ou cuidados espirituais concedidos diretamente pelos médicos do céu são extremamente curtos e poderosos, como um jato de energia de alguns minutos. Muitas vezes não me atrevo a baixar as mãos imediatamente, com receio de que o doente possa acreditar que cuidados tão rápidos possam ser ineficientes. Na maioria das vezes nada posso explicar. Quando assisti aos primeiros filmes de Dom Camilo, me diverti muito, mas como a do fardo é muito pesada há alguns anos, criei o hábito de falar a Jesus: Senhor, não posso mais. Dou-te minhas preocupações, deixe meus doentes aos teus cuidados, quero dormir, amanhã você me devolverá tudo. Mas a mim Jesus jamais responde. A mediunidade de Daniel, meu marido, é muito diferente. Na hora do transe ele se desdobra facilmente, como se estivesse simplesmente dormindo e tivesse uma espécie de sonho acordado. Às vezes me perguntam se isso não é perigoso. Me parece que se houvesse um menor perigo em 30 anos eu já o teria percebido. Contudo, eu penso que certos regulamentos devem ser observados. Um médico quem quer que ele seja deve ser de uma moralidade e honestidade rigorosa. O dinheiro pode manchar tudo, e o orgulho e a procura de poderes podem pôr tudo a perder. O médio é um eoliano deixado ao vento. Se o vento é bom, o eolo gira bem, mas ele necessita de confiança, amor e orações. Todos nós somos feitos de vibrações e energias. Os guias espirituais têm vibrações muito mais rápidas do que as nossas, muito mais puras e elevadas. Quando o médium está em transe, ele fica desdobrado, seu espírito deixa o corpo, enquanto o outro espírito toma seu lugar e fala pela sua boca. O fenômeno é bem conhecido para que esta fusão vibratória entre em ação, as vibrações do médium são aumentadas pelo efeito das preces do grupo ou por sua própria elevação, sua pureza, seu desinteresse. E assim ele se torna um instrumento tão perfeito quanto o divino. E já os guias espirituais diminuem as próprias vibrações, mas se a pureza vibratória não existe, o perigo pode surgir, pois os espíritos de baixo nível podem ocupar seus lugares e enganar pessoas ingênuas e não preparadas. Nunca devemos procurar efeitos extraordinários, nem ceder a uma curiosidade de má qualidade. Os únicos critérios, as únicas exigências serão sempre o domínio da oração, o amor, o desejo de consolar ou de ajudar.
Um dia, amigos me convidaram para encontrar um mestre indiano, entre aspas, que estava de passagem na Europa. Por várias razões, fiquei muito decepcionado. O título de mestre, entre aspas, que lhe deram servia somente para pessoas não prevenidas. Em compensação, alguns dias depois, um professor de yoga, que faz parte do grupo, me avisou que seu mestre, que vive na Índia, num ashram, estava de visita em Grenoble, pediu para ser recebido. Diante de tanta insistência, embora reticente, concordei em recebê-lo. Ele chegou andando na frente dos outros, vestido numa toga vermelha, crânio raspado, seu discípulo atrás dele. Na troca do primeiro olhar, senti vibrações ao longo da minha espinha dorsal. Uma emoção muito viva, aliás, tomou conta de mim. Passamos uma noite inesquecível em silêncio, oramos juntos. Depois, eles tocaram sua música sagrada. Duas civilizações diferentes, comungantes na mesma frequência de ondas de vibração. Antes de partir, o mestre me disse: o que você está fazendo é muito bom, mas se você aceitar vir à Índia, no ashram, teus poderes serão dobrados. Não quero dobrar meus poderes, respondi. Estou contente com a dádiva que Deus me deu. Querer mais seria uma ofensa para com o meu guia espiritual. A quem devo tudo, fico onde fui lançado, onde, penso eu, está o meu dever. Seu rosto ficou iluminado por um sorriso, e colocando sua mão sobre meu ombro, ele disse: ela é sensata, se ela estivesse conosco, a teriam chamado de mãe. Entendi então que seu pedido na realidade era uma armadilha. Entre as tentações às quais fui submetido, houve também a do dinheiro. Numa tarde de novembro, fria, acinzentada, vi entrar em minha casa um senhor vestido de branco, soberbo. Ele vinha de Saint-Tropez, onde possuía uma propriedade à beira da praia, e ofereceu uma verdadeira fortuna para eu animar um seminário que duraria 3 dias, visto o grande número de participantes. Para o seu grande espanto, recusei. As palavras de meus guias ainda ressoavam em meus ouvidos. Uma mensagem espiritual deve passar gratuitamente. Você não deve se enriquecer disto. O momento da tentação foi bem escolhido. Naqueles dias o grupo estava se ocupando de uma jovem mãe de 2 crianças. O marido, sabendo que tinha câncer, se suicidara. Não podendo promover suas necessidades, ela, que tudo perdera, colocou as crianças no lado das e por sua vez tentou o suicídio. Graças a Deus ela falhou. O assistente social da clínica me avisou: precisávamos de muito dinheiro para pagar o aluguel, alguns meses atrasado, a pagar as dívidas para depois ajudá-la a reconstruir sua vida. Quando este homem se foi, tive um instante de remorso, pensando: bem, ninguém poderia dizer que a mensagem que eu estava para transmitir seria paga. 2 dias mais tarde, uma senhora muito idosa, levemente perturbada, veio me pedir que a aceitasse como aluna. Ela estava certa de que tinha o dom de cura. Expliquei gentilmente que ela não podia começar uma profissão semelhante em sua idade ou em seu estado de saúde. Admitiu então que estava sozinha na vida, morria de tédio e que não sabia o que fazer com a enorme herança que tinha acumulado. Era para eu aceitá-la. Então compreendi que 2 propostas milionárias oferecidas uma após a outra são tentações diabólicas. No fim desta semana, um médico me telefonou de Grenoble. Uma de suas pacientes queria me ver. Ela também achava que tinha dons. Respondi asperamente que eu não era mestre nem guru, que nada sabia e nada tinha a ensinar. Batendo-lhe o telefone na cara. Com muito remorso, liguei para ele 1 hora mais tarde, pedindo desculpas. Ele riu e disse: ah, Madame Lebrun, logo vi que estávamos à frente de um problema. Muitos magnetizadores perdem seus dons porque caem nestas armadilhas perigosas. O chamariz do dinheiro e a sede de poder. A mediunidade mal assumida também contém perigos reais. Preciso de um bom equilíbrio para abordar estes fenômenos. Daniel, por exemplo, passa por alternâncias. Ele pode conhecer períodos de intenso trabalho com o aparecimento de lindas mensagens e outros períodos onde ele aparece e está dormindo em pleno repouso. Os fenômenos nunca podem acontecer conforme nossa vontade, e por isso, a meu ver, eles não poderão jamais ser pesquisados em laboratórios. Para que nossos guias e médicos pudessem usar Daniel, foi preciso que este, o último, se achasse num clima de calma, de paz, de afeição e confiança. A oração é o caminho fluídico que abre as portas aos poderes celestiais. É preciso uma harmonia total. Isso porque um médico deve estar sempre cercado, protegido, nunca entregue a si mesmo. Porque o seguinte grupo de prece constituiu uma proteção assim tal qual é o monastério para o homem santo ou ashram para o lama. Neste campo, o importante é ser de uma prudência absoluta. Um dia, uma dama de Grenoble me trouxe mensagens, entre aspas, recebidas por sua irmã, que trabalha numa pequena empresa como chefe de serviço, nunca teve qualquer problema psíquico que fosse
Até um dia que ela foi internada por causa de uma aventura sombria. Começou a receber mensagens que pareciam ser muito bonitas. Depois começou a lisonjeá-la, a lhe dizer que ela tinha dons. Pouco a pouco ela foi sendo invadida por uma força nociva, investindo-a por completo. Sua família, muito preocupada, não a reconhecia mais. Certa noite ela recebeu o ordem de tirar uma criança anormal de um estabelecimento especializado e levá-la para sua mãe. Ela ia curá-la e a mãe lhe seria grata para sempre. Bem, ela o fez. Depois foi presa pela polícia e ficou no hospital psiquiátrico por muito tempo. Brincar com determinados poderes é profundamente perigoso, entretanto, experiência desse tipo nunca é suficiente dizer passagens perigosas. Para continuar minha aventura espiritual, devo falar em Vercors e situar a personagem de Eth, heroína da resistência francesa, a quem nunca conheci viva. Em junho de 1944, as máquinas de Vercors, um dos mais corsiáceos baluartes da resistência, atacado, cercado pelos alemães. Não menos que 2 divisões equipadas com armas leves foram levadas para o combate na montanha contra alguns milhares de Max. 10 contra 1. O fim dramático era uma questão de semanas. Saint-Noz, Village, Delans, Valchevriche, Saint-Martin, Le Chapelet, Vassies, etc., alternadamente caem em mãos do inimigo ao preço de combates heróicos e horríveis massacres. Era um desvio da estrada que liga Saint-Agnan no desfiladeiro de Rousset. Entre as matas e espinhos está escondida a gruta de Lurie. É uma escalação natural e imponente aberta na parede calcária da montanha. Um hospital provisório foi erguido ali depois de 22 de junho, pois com a ocupação de Saint-Martin em Vercors não era mais possível evacuar como previsto os feridos do hospital militar para a cidade de que acabava de cair na mão dos alemães dentro de um abrigo improvisado na estrada da gruta, sob a direção do médico capitão Fisch, auxiliado pelos médicos Ganymede e Ullmann. 9 enfermeiras cuidavam dos feridos. Ed era uma delas. Eram uns 30, na maioria Max, com exceção de 4 soldados alemães aprisionados, o que demonstrava o espírito de justiça e abnegação deste corpo sanitário, que cuidava igualmente dos franceses e de seus inimigos. Além do pessoal médico, ali estava o venerado reverendo padre de Monchil, capitão do hospital, que prodigalizava a todos, qualquer que fosse a religião ou nacionalidade, o apoio moral de suas orações. Toda manhã ele celebrava a missa sob o céu aberto, tendo uma rocha em lugar de altar. Contra a parede à direita da entrada pendurou-se um lenço branco com uma grande cruz vermelha pintada nele. Esperava-se que esta sinalização dissuadiria qualquer ataque imprevisto no caso de serem descobertos. Dentro do abrigo da gruta, a vida continuava na angústia, respeitando-se o máximo possível o silêncio, para não chamar a atenção do inimigo que estava próximo, cujo barulho de veículos na estrada de rosto se ouvia fortemente. Andava-se às cegas à noite, pois nenhuma iluminação era evidentemente possível. Os alimentos estavam sendo economizados e o pão começava a faltar. Felizmente restava um pequeno estoque de flocos e a metade de um bezerro abatido recentemente, conservado em um lugar fresco no fundo da grota. De vez em quando o silêncio é interrompido pela queda de uma gota de água que cai da rocha. Incansadas, as enfermeiras Et, as outras, não poupavam cuidados nem palavras salutares. A moral era boa, pois contávamos com as árvores e a mata para esconder a entrada da gruta, cujo acesso era uma vereda de cabras. Tira-se até uma foto histórica do grupo reunido na entrada larga. Claro que alguns gravemente feridos, e também o corpo desta jovem Mac, que acaba de sucumbir às suas feridas e foi colocado de lado no fundo da caverna. Mas permaneceram os vivos que querem viver enquanto a vida, como dizem, a esperança é a última que morre. Eles aqui, grita rapidamente uma voz. Tirando do silêncio todos os habitantes da gruta, todos estremecem contra o comandante Pierre Tanat. Todos estremecem no prenúncio, uma catástrofe que esperava evitar. Umas 20 silhuetas esverdeadas perfilavam ameaçadoras na entrada da caverna, enquanto balas ricocheteavam contra a parede da falésia. Os 4 prisioneiros alemães precipitados, gritando com os braços levantados: "Não atirem, não atirem!" Um ajudante da SS avança gritando: "Mãos ao alto, levantem!" Ele alinha todo o pessoal sadio contra a parede e manda apontar contra eles metralhadoras e fuzis. Enquanto isso, os soldados começam a saquear tudo que há na grota. Um detalhe horrível: eles arrancaram todos os corativos dos feridos para verificar se não seriam terroristas camuflados. Eles até vão atirar no cadáver colocado no fundo da gruta para ter certeza de que ele realmente está morto. Os feridos capazes de andar, acrescenta o comandante Tanat, recebem ordem de se levantar. Eles são
Os outros ficam sob vigilância no local, um atrás do outro. O pessoal do hospital, Ed também, e os feridos são encaminhados para a vila de Roosevelt. No caminho eles são injuriados, brutalizados e prevenidos que serão fuzilados. O autor prossegue, chegando a Roosevelt, eles são trancafiados num reduto imundo e cuidadosamente vigiado. Logo depois da saída da pequena coluna, os alemães pegaram os 14 infelizes impossibilitados de se mover, colocaram-os sobre as máquinas e a seguir em uma charrete em direção a Dia. Poucos depois retrocederam, tendo o mau prazer de sacudir-los e reavivar seus feridos, depois de assassiná-los covardemente com tiro de fuzil ou metralhadora. Por último, eles empurraram os cadáveres montanha abaixo, fazendo-os rolar para em seguida amontoá-los um sobre o outro numa sepultura comum. Todos esses horríveis detalhes foram fornecidos por uma testemunha do massacre, a enfermeira Anita, que ficou em Lurie com os feridos. Mais tarde, Ed, meu guia espiritual, depois da partida de Mami, confirmaria os fatos. Os 25, continuou o comandante Tanat. Era o dia do aniversário de Ed, que também completava 25 anos de idade, que eram médicos, capelão, enfermeiros, um oficial americano, e os feridos foram embarcados ao meio-dia num carro para ser transferidos para Grenoble. Minutos mais tarde, os feridos foram reunidos no campo e fuzilados. 24 feridos eliminados, eis o balanço da tragédia de Lurie. Mas esta tragédia não terminou ali. Por sua vez, os médicos foram fuzilados no campo da artilharia de Poligone e 7 enfermeiras foram despachadas para o campo de extermínio em Ravensbrück. Ed estava entre elas da prisão de Saint-Paul, em Lyon, onde ela foi encarcerada junto com suas companheiras. Ed teve a coragem de escrever para sua mãe: "Não se preocupe, tudo vai bem, a moral está muito boa." Mais tarde, no vagão de Verkos, a caminho da Alemanha, ela canta para dar coragem às companheiras. Uma entre elas, Alice, contou o seguinte sobre Ed: "Era uma moça extraordinária, encantadora, muito querida por todos, muito corajosa, muito firme. Ela conhecia os perigos, mas ria. Era capaz de sacrificar a vida por uma bela causa, sempre alegre e muito mãe coruja. Sua mãe contava muito com ela. No hospital de Saint-Martin, em Vercors, uma outra colega descreveu como uma alta e linda moça. Naquele tempo, Ed era um enfermeiro-chefe e a jovem enfermeira continuou: Ed me recebeu de maneira simples, com um sorriso nos lábios. Apertou a minha mão com firmeza, guiando-me de quarto em quarto entre os leitos dos feridos. Ante a visão da blusa e o véu branco no quarto, eu vi a cabeça erguendo-se acima dos travesseiros, enquanto um amplo sorriso tomava lugar do rito da dor. Ela se aproximava de um leito e colocava sua mão fresca sobre o rosto, ardendo em febre. Algumas palavras de encorajamento e o rosto contraído, doente, logo serenava. A partida para Ravensbrück foi na manhã de 11 de agosto. Era um dos últimos comboios de deportados. Infelizmente, Ed estava entre eles. Nunca mais foi vista viva. Frequentemente vou a Vercors rezar por todos os meus amigos que deixaram as suas vidas ali, às vezes sob as condições atrozes. Apesar de toda a fé que eu tenho, ainda me é difícil silenciar o meu pesar, o meu rancor. Naquele dia, fomos visitar a gruta de Lurie Saint-Agnes, lá a Chapelle em Vercors. Era um dia lindo, o sol brilhava nesta magnífica região. À noite, após voltarmos, na hora de nossa oração, Daniel entrou em transe. O médico X começou a falar: esta tarde você foi a Vercors, na caverna de Lurie, e você chorou por causa da missão que te foi confiada. Você deve controlar suas emoções e desgosto. O sangue secou, as flores estão reflorescendo, os pássaros estão cantando, e o passado já era. Você deve perdoar. Fecha aspas. Como você pode falar assim? Respondi: você não conheceu. Você acredita? Pergunta. Bem, eu vou te contar e revelar a minha última encarnação. Eu sou Ed, uma daquelas que sacrificará a vida para a paz na era. A minha emoção foi tão violenta que comecei a soluçar. Sabia perfeitamente quem era Ed. Lá na gruta havia-lhe dedicado uma placa como heroína da resistência. Diante da minha tristeza, Ed disse: não chore, ouça. Então ouvi o hino dos guerrilheiros assobiando por muitos homens e adormeci como bebê. No dia seguinte fui inundado pelo sentimento de ter vivido algo de irreal e fantástico. Todavia estava bem longe de imaginar o que estava para acontecer. Ed e eu temos vivido uma história de amor que continua ainda, já que ela está sempre ao meu lado, fiel e presente. Nossos sentimentos ficaram mais íntimos a partir do momento em que tive a revelação de sua última identidade terrestre. Nossas conversações tornaram-se mais amigáveis, familiares e personalizadas. Ela foi presa na gruta de Lurie no dia 27 de junho de 1944. Foi a guerra que a levou para lá.
Ela era enfermeira e assistente social, tinha trabalhado no Tribunal de Valente ao lado do juiz de menores e ela queria consagrar sua vida em prol das crianças em dificuldade. Foi graças a mim que você conheceu Rogers Masnavete. Eu sabia que este ser sensível, nascido como eu em Valência, te compreenderia e te ajudaria. Foi quem te influenciou para entrar na ação educativa, pois eu sabia que a missão da qual você seria incumbida te ajudaria a salvar muitas crianças. Muitos bebês era a minha ambição, porém tive que colocar o meu ideal a serviço dos feridos e dos moribundos do exército, dos guerrilheiros. Durante os vários encontros, ela me falou de verbos, de sua captura e deportação, dando-me muitos detalhes. Um exemplo, no dia que iria raspar-lhe a cabeça, ela tinha cabelos lindos, ela cortou seu próprio cabelo jogando aos pés do alemão, dizendo: inútil me tocar, já está feito. Ela explicou que, chegando a Ravensbrück, quiseram colocá-la para trabalhar em uma usina subterrânea de armamentos. Ela recusou e, consequentemente, foi enviada ao campo da morte lenta em Königsberg, Prússia Oriental, despertar às 3 da manhã, chamada às 6 horas. Trabalho de terraplanagem, numa temperatura de 30 graus abaixo de zero, num vestido de verão. Depois voltar a Ravensbrück, para finalmente acabar em forno crematório. Encontrava-se num estado lamentável e feliz por terminar tudo. Entrei no forno cantando a Marselesa. Desculpe esses tristes detalhes, mas a personalidade de Ed e seu heroísmo devem ser conhecidos, pois é graças a esta grande coragem que hoje ela pode manifestar-se com toda força. Ed pertencia a uma família de protestantes, mas ela não tinha muita fé antes do campo, ela só acreditava no homem. Foi na deportação que ela encontrou Deus. Um dia eu lhe perguntei: o que você fez ao despertar depois do forno crematório? Perguntei. Nada, respondeu. Durante 3 meses do tempo terrestre pois antes de mais nada eu devia perdoar. E ela perdoou totalmente, completamente. Ela se pôs a trabalhar. A guerra tinha mudado de figura e agora eram os carrascos que estavam precisando de ajuda. Ela compreendeu que a vingança gerava o ódio e que somente o perdão iria permitir a evolução dos homens. Desde que ela se revelara, eu não ia mais visitar a gruta sozinho com o Daniel. Eu levava todo o nosso grupo. Hoje em dia nos reunimos frequentemente neste lugar, trazendo um pequeno ramo de flores, aquela que nos deu a mais fabulosa prova da sobrevivência da alma que pode se dar a um ser humano. Este é o nosso maior, o mais eficaz de todos os nossos médicos do espaço. Um dia ela me disse que antes de sua última vida ela fora médica, portanto ela simplesmente tinha reencontrado as suas possibilidades. Nós acreditamos que ela dirige os médicos do céu, que sorte está ao lado do chefe, mas ela nunca o diz. E quando no meio de nossas orações, segurando as mãos nesta gruta tão comovente como com ela ou em memória dela, nós oramos por todos aqueles cujo holocausto trágico aconteceu aqui, dizendo: obrigado, Ed, por tua devoção incansável, por tudo que você nos dá, pelo passado, pelo presente e pelo futuro, pois amanhã nós ainda precisaremos de você e você estará lá, presente, fiel e devotada. Ed é o seu nome de guerra. Pediu-me para nunca pronunciar seu nome de família nas conferências ou em qualquer outro lugar. Ela pensa que isto é importante. O que ela tem feito em nome da Ed é o que conta. Uma tarde cheguei à conclusão que se ela ainda viesse, ela teria alguns anos a mais do que eu. Por conseguinte, ela teria mais alguém da família vivo. Isto te interessa? Pergunta. Vamos ver, disse ela. Alguns dias mais tarde veio uma senhora asmática. Esta jovem senhora tinha ao seu lado uma entidade que literalmente a sufocava. Eu não podia lhe falar deste fenômeno. Rezei com muito fervor em pensamento e silêncio para não perturbar esta mulher, procurando explicar a este espírito que ele deveria ir embora e deixá-la sossegada. Eu lhe pergunto se ela perdeu alguém repetidamente, porque muito desses fenômenos acontecem após uma morte súbita. Surpresa, ela me confessou ter perdido seu noivo poucos dias antes do casamento e que sua doença piorou após isto. Certamente disse que isto deveria ser a causa do choque, porque nem sempre é bom dizer a verdade a certos pacientes, principalmente quando serve para nada. Em casos como este, a força da oração e o magnetismo são suficientes. Na semana seguinte, a senhora voltou para me dizer que ela está bem e que isto realmente é um milagre, que ela dorme bem, etc. E perguntou se ela podia trazer uma amiga, senhora M. Ouvindo o nome, eu me assustei. Era o nome da Ed. E como uma tola, pergunto se é da mesma família. Não, ela me respondeu.
mas ela conhece bem a mãe de Et, que viveu numa casa de repouso na Educação Nacional no sul da França. Eu ignorava totalmente que a mãe de Et estava viva, e esta pessoa encantadora avisou a família de Et. Um dia eu recebi uma carta da mãe de Et dizendo: soube que você conheceu minha filha Et. Onde? Perguntou. Durante seus estudos de enfermeira com os maquis ou na deportação? Perguntou. Me dei conta da minha tolice, pois jamais conheci Et viva e não sabia como sair desta. Perguntei a Et: o que devo dizer? Ela respondeu: a verdade. Porém, minha mãe está muito desesperada, cheia de ódio pelos que me mataram. Ela perdeu toda a fé e toda a esperança. Não pode perdoar nunca. As coisas serão difíceis, mas eu te ajudarei. Fui visitá-la, pois há coisas que somente podem ser ditas de voz viva, de viva voz. Sem dúvida, esta viagem foi muito importante para mim. Et tinha me contado muitas coisas sobre sua infância, sua adolescência, sua vida. Podia verificar tudo. Era a viagem da verdade. E como todo São Tomé que cochila em cada um de nós, tinha pressa em ouvir a mãe de Et. Chegando à casa de repouso, vi uma senhora no corredor, fixando-me com grandes olhos pretos. Me joguei sobre ela. Eu tinha certeza que era ela. Conversamos durante o dia todo. Ela era mais do que incrédula. Mesmo tendo uma amiga ao lado dela, que frequentemente tentou lhe transmitir um pouco de sua própria fé. Para ela, Et estava morta, bem morta. Nós nos separamos com dificuldade. Ela já estava tão abalada que repetidamente exclamava: mas como você pode saber disto? Perguntava. Somente Et e eu o sabíamos. Em seguida, ela me contou um fenômeno que aconteceu no dia em que Et morreu, cuja data da morte ela ignorava e não compreendeu a mensagem. Em março de 1945, ela morava numa pequena casa térrea. À noite, deitada, ela lia bem feliz. Ela não tinha tido notícias da filha, mas ouvira pelo rádio que o campo de Rasenbruck estava sendo evacuado porque os russos chegavam. Ela esperava que tudo terminasse bem. Era finalmente o fim desta guerra horrível. Repentinamente ela ouve alguém bater à porta de seu quarto e pensou estar sonhando, pois a porta da entrada estava trancada, a chave, e ninguém poderia ter entrado. Muito inquieta, ela escuta atenta. Novamente 3 golpes fortes. Atônita, ela se levanta, abre a porta e diz: vejo a minha filha na minha frente usando um pijama de listras. Na época ninguém conhecia o uniforme dos deportados. Quero dar-lhe um abraço, louca de alegria, dizendo: viva, você está viva. Ela me olhou com seus grandes olhos pretos e respondeu: não totalmente, mamãe. E ela evaporou. Diante de meus olhos estarrecidos, ela atravessou o assoalho, vestiu-me como uma louca e fui contar o ocorrido aos meus vizinhos, que me disseram: certamente você sonhou. Mas eu tinha certeza de não ter sonhado. Eu não estava dormindo. Eu não sou nem louca nem visionária. Quando as autoridades forneceram a data exata da morte de Et, foi que a mãe lembrou daquele dia inesquecível. Et estava muito contente com o seu primeiro encontro e disse, brincando, que tínhamos trocado as nossas mães. Te dou a minha que está no além e você me dá a sua. Rapidamente nossas relações ficaram mais do que calorosas. Ficaram sob os meus cuidados tanto Ellen como Léo, mãe da minha querida Et, a sua sombra, sua melhor amiga. Não eram vistas uma sem a outra. Nós a chamávamos Net e Rintin. Rintin era uma idosa senhora, uma antiga professora que partilhava das ideias e crenças, das nossas ideias e crenças. Ela cataralava o tempo todo, uma verdadeira alegria de viver a possuía. Muitas vezes ela tentava explicar a ele que a morte não existia, que Et estava bem viva em algum lugar. Ele sempre respondia: quieta, Léo, você fala tolice, minha filha está morta. Não poderíamos separar uma da outra e sempre as acordávamos juntas. Inicialmente elas vieram passar um mês de férias conosco, depois 2 e depois as festas de Natal. O grupo todo as amava e mimava. No dia das mães, no decorrer do primeiro ano de sua estadia em casa, ela recebeu 2 meninas do grupo, tantos presentes quanto o número de anos de sua ausência. Pouco a pouco ela revivia, reencontrava uma razão para existir, ao encontrar a fé conosco e de esperar. Mal chegava, um programa era estabelecido, organizavam excursões pela montanha e elas cantavam conosco em altos brados. Na época produzimos espetáculos e Léo sempre quis participar das peças humorísticas. Ela disputava o papel de estrela com Elise, nosso palhaço. Um dia não me lembro porque
nós lhe fizemos uma fantasia de diabo com cauda. Ela ficou 3 horas de pé para não estragá-la. Minha tinha mais de 60 anos de idade. Uma noite que cantávamos em coro, depois do jantar, ela fez questão de interpretar. Perrine foi servente na casa do padre. E ela dublava esta canção com um médico do grupo, Silva, de quem gostava muito. Aquela noite ele estava ausente, foi substituído por um colega, mas depois do último beijo, Léo, com muita dignidade, olhou para todos e disse sobre Eva: ela não supera Silva, ela não beija também. Com o passar dos anos, nossas amigas ficavam mais e mais curvadas e devo admitir que nós a mimávamos demais. Para nós era a felicidade. Nós a visitávamos 2 vezes por ano. Um dia, nosso amigo Etienne, baritono da ópera, veio conosco e cantou para elas e todo o estabelecimento. E elas estavam tão orgulhosas. Ellen ouvia todas as nossas amigas falarem tanto da Et, uma das maravilhas conseguidas pelo seu poder. Tinha os olhos cheios de lágrimas quando compreendeu quanto sua filha era importante para todos nós, do menor ao maior. Não havia um lar sem a foto de Et, com uma flor ao lado, no quarto ou na sala. Um dia ela não pôde se conter mais. Magui, quero falar com a minha filha. Ainda não, dizia Et. Ela não está totalmente preparada. Eu a amo muito, é minha mãe. É certo que muitos dos nossos invisíveis hesitam em entrar em contato com os seus entes porque a evolução espiritual deles no além tem sido fulgurante. Eles receiam não ser reconhecidos. Às vezes, conforme explicou Et, acontecem tantas modificações antes e depois da morte como ocorre entre uma criança de 5 anos e um adulto de 60. No entanto, é o mesmo ser. Tentem então perguntar a um adulto de 60 anos qual era o nome de seu ursinho predileto quando ele tinha 4. Finalmente, numa noite, um encontro se realizou. Ellen pôde conversar com sua filha durante 2 horas. Aquela noite foi uma das mais lindas e emocionantes em minha vida. Ellen reconheceu sua filha formalmente e nunca mais duvidou. A partir daquele dia, toda a fé da infância voltou para ela. Participava de nossas reuniões de reza, tendo reencontrado a felicidade, a serenidade, a paz interna, totalmente liberada do medo da morte. E assim chegou o último Natal de Ellen na Terra. Ela e Léo não conseguiram via Ames, então Daniel e eu fomos buscá-las para participar da ceia. Elas ficaram hospedadas num grande hotel dos arredores. Pareciam 2 pensionistas soltas. Tínhamos feito muito bem. Pouco depois, Ellen, que já estava com 97 anos, quebrou o joelho. Levada ao hospital, foi mal cuidada. Retirei-a de lá cheia de escaras. Ficou numa clínica perto da casa, horrivelmente engessada, sofrendo muito. Estava completamente descalcificado e o médico nos avisou que a fratura não mais se ligaria. Resolvi então trazer Ellen para nossa casa, onde se terminou seus dias em paz. A grande corrente de solidariedade funcionou. O médico, as enfermeiras, Kine, vinham todo dia. Ela adormeceu secada pelo amor de todos. Pouco depois de sua partida, ela nos enviou a mensagem que aqui relato. Abre aspas. Eu era e continuo sendo a mamãe de um ser muito querido por todos vocês. Esta noite estou lhe trazendo o meu testemunho. Testemunho de simpatia, de gratidão. Devo muito a um ensinamento simples e maravilhoso que vocês recebem forçosamente em vosso grupo, do qual participei durante os últimos instantes de minha vida terrestre. Como muitas, eu também fui mãe de criança. Como muitas outras mães, vi minha filha partir. Como muitas outras, derramei tantas e tantas lágrimas. Chorei, rezei e implorei, sem saber a profundidade desta oração. Muitas e muitas vezes pedi ao Senhor para rever a minha filha ainda aqui na terra, mas o Senhor não permitiu. A vida, a maldade dos homens tampouco, pois é de lá que a maldade vem, da ignorância do ser humano, que às vezes é uma besta ou se reduz a esse estado. Toda essa riqueza que vocês possuem eu descobri a duras penas. Durante longos anos eu havia me recusado a aceitar o desaparecimento desta filha, que nunca mais voltou. Mas Deus foi bom para mim, em sua misericórdia, para preencher este vazio enorme. Ele colocou ao meu lado uma pessoa doce, toda silenciosa,
insignificante, que com passo cauteloso e com muita paciência soube ouvir-me por horas a fio, soube preparar o nosso conto, o encontro com a verdade. Quando no caminho encontrei vossos chefes do grupo, senti uma revolta, logicamente, porém eu estava preparado para o amor, a presença desta companheira. Precisei percorrer um longo caminho inundado pelas lágrimas, precisei desta amiga fiel para ficar preparado para perdoar. Não encontrei a minha filha perdida nesta terra, porém encontrei uma família, encontrei muito amor, muitas crianças ternas, pequenas e grandes, encontrei seres cheios de bondade, e eles me devolveram a filha. Quantas lágrimas, quanta miséria, quanta ignorância vencida para que finalmente a minha filha, que nunca tinha me abandonado, que não tinha desaparecido e que sempre me amou, voltasse para mim. Que Deus permita a todas as mães que perderam seus filhos de os encontrar, tal como eu encontrei a minha. Saber perdoar os carrascos, tal como eu fiz, encontrar a paz e a serenidade, deixar esta terra feliz sem ódio. Ouçam, depois de uma vida cheia de arrependimento, remorso, ódio, maus pensamentos, não é fácil perdoar. Se eu o fiz, foi graças a vocês. As guerras são atrozes, eis porque é preciso rezar. A oração é a chamada geral, a oração é a bondade, é ver as crianças crescerem, sorrir e poder alimentá-las. A oração é ensiná-las a amar, é a liberdade. Nada nesta terra pode se realizar se a oração não for o ato incorporado à vida cotidiana. Nós, as mães sacrificadas, temos fé. Nós pensamos que nossos filhos não partiram à toa. O sacrifício deles, as orações farão a paz de amanhã. O sacrifício da vida deles, seus sofrimentos não podem ser inúteis. Eles não querem mais massacres, genocídios, crianças gritando lágrimas, miséria. Todos nós queremos a luz brilhante, a felicidade de viver, e partilhar a boa ventura. Saibam amar tudo, total, como eu o fui com vossos corações simples e puros. Nesta hora, precisa-se de muita força e pensamento de amor para se chegar à paz. Estou orgulhosa da minha filha reencontrada, mas também estou orgulhosa de vocês, meus filhos espirituais. Vocês me deram a vossa amizade, o vosso sorriso, a paz que encontrei nos meus últimos dias na terra. Vocês me ensinaram de novo como amar. Mas quando Ellie não podia mais ouvir, Léo ficava sentada em sua cama, segurando-lhe a mão e falando-lhe durante horas. Depois ela voltou muito triste para sua casa de repouso, mas ela não conseguia se acostumar com a solidão. Ela não tinha mais a sua sósia ou a sua família, nosso grupo, que lhe fazia falta. Então ela voltou para a nossa casa, onde permaneceu por mais 4 anos. Era a querida avó das crianças. Na verdade, Léo não era mais rica, mas Ellen tinha lhe deixado uma pequena herança. Léo aproveitou para mimar as crianças, as escondidas, e ajudou pessoas necessitadas. Isso soubemos somente depois que ela morreu. Para o Natal ela tinha encomendado muitos presentes e tinha distribuído dinheiro a algumas obras beneficentes. Sempre sem nos dizer nada, nós a repreendíamos, porque queríamos que ela pensasse um pouco nela mesma. Vocês podem imaginar a nossa emoção quando os presentes chegaram depois de sua partida. Léo era tão generosa e sua fé tão profunda que ela simplesmente esquecia de si mesma. Na sua morte, aconteceram 2 fenômenos. Léo tinha um grande medo de transfusões. Para ela isso era um meio artificial de prolongar a vida, e a ela nos fez jurar que não o faríamos com ela. Sobretudo nada de reanimação. Ela nos dizia: eu proíbo, pensem na minha idade. Certamente ela desejava juntar-se a Eti e a sua mãe. Ela adoeceu gravemente, extinguindo como uma lâmpada cuja chama repentinamente começa a se apagar. Quando o médico decidiu reidratar seu corpo por meio de uma transfusão, eu lhe falei o desejo de Léo, de seu medo e sua recusa. Porém, para ajudá-lo, resolvemos obedecer ao médico. Mas quando a enfermeira começou a transfusão, todas as vezes de Léo começaram a estourar uma após a outra. Isso impossibilitou a transfusão, e era noite, sem qualquer razão plausível. Todas as lâmpadas se apagaram. Léo morreu do jeito que ela vivia, silenciosamente, como nós a pranteamos. É normal chorar por um parente, por um amigo, mas Léo foi um ser alegre, que tinha horror às lágrimas e espalhava alegria ao seu redor. Mesmo em sua morte, ela nos pregou uma brincadeira engraçada. Para acompanhá-la, decidimos fazer uma vigília de orações. Estávamos todos reunidos ao redor do caixão, colocados sobre cavaletes, no grande subsolo de nossa casa, que nos servia de garagem. Estávamos rezando ali, todos os participantes do grupo. De repente, Léo se manifestou e nos contou uma história muito engraçada. Seria a distinção depois da emoção forte. A causa da grande alegria de ouvi-la tal qual ela era,
maliciosa, admirável. O risco foi geral. As bandeiras desapregadas erguendo a cabeça, percebi naquele instante, na porta da entrada, um homem que entregava flores, contemplando este curioso espetáculo. De boca aberta e olhos arregalados, 150 pessoas rindo, as gargalhadas em torno de um caixão. É claro que vendo a expressão dele, as gargalhadas dobraram. Como é que vocês querem que depois disto não circule os mais esquisitos rumores a nosso respeito? Perguntam. Aqueles que estão lá em cima, entre aspas, nos alteram, nos transtornam, o que é inevitável. Ninguém pode viver esta experiência excepcional sem que todos os nossos valores, nossas ideias sobre o mundo, sobre a vida e o nosso destino sejam profundamente abaladas. Delfine representava a mutação que o conhecimento espiritual pode ocasionar. Delfine, jovem mulher mimada pela vida, estava antes de mais nada preocupada consigo e era muito egoísta. Trazida ao grupo pelo marido, quem quis acompanhar, ela ficou consciente de sua existência vazia. Repentinamente percebi que eu precisava viver com os outros, precisava ouvir os outros, mas antes de mais nada compreendi que tinha que sair de mim mesma, que nós tínhamos dentro de nós mesmos possibilidades extraordinárias. Um dia ela disse a Eti: não quero mais viver assim, quero dar. E ela ouviu a resposta: dar é muito bom, mas é preciso saber dar. Só esta curta resposta de Eti constituiu o choque necessário. Eu não era rica interiormente para dar sem segunda intenção, no anonimato como deve ser feito. Ela nos confessou. Ela precisou do grupo durante alguns anos, era sua família, seu oxigênio, eu diria, sua droga. Depois ela evoluiu e encontrou a sua autonomia. De ajudada virou locomotiva, hoje ela é um pilar do grupo. Um dia ela me disse: o grupo foi meu raio de sol, fiquei tolerante. E se um dia eu encontrar aprovação, saberei cobrar. Sei, porém, que não estarei sozinho, a mostrar sempre nesta corrente da qual eu faço parte. Eti teve uma colega, Emily, que sempre se ocupou de Ellen, a mãe de Eti, desde o desaparecimento desta última. Ela tentou juntar-se a Eti na gruta de Lurie na hora dos acontecimentos, mas os alemães já tinham ocupado o desfiladeiro de Roosevelt e Emily não conseguiu passar. Isto lhe salvou a vida. Quando ele nos conheceu, Emily, uma forte personalidade que ocupava um posto hospitalar no sul da França, ficou escandalizado pelo fato de nós estarmos perturbando uma velha senhora com as nossas baboseiras. Mandou-me uma carta muito dura. Por que atordoar esta pobre mãe que tanto tem sofrido? Falando da Eti. Por que reavivar esta dor? Perguntava. Não posso concordar com vocês, pois são procedimentos indignos. Como sempre, em caso de dificuldade, pergunto a Eti o que fazer. Nada respondeu. Antes de mais nada, não discuta. Ela é inteligente, ela virá sozinha. Não respondi. Passados alguns meses, no verão seguinte, enquanto Ellen e Léo estavam em Emily um dia chegou de improviso, de passagem, para ver os amigos. Observando-no durante o dia todo, falamos de tudo e de nada. No dia seguinte, estávamos unidos por uma boa camaradagem, que logo foi transformada em amizade. Muito rapidamente, Eti veio falar com ela. Reveja o quadro. Estávamos rezando às 20h30, como fazíamos todos os dias. Daniel entrou em transe e uma voz bem clara e forte disse: bom dia. Sim, sou eu. Bem eu, Malolo. Emily, branca como um lençol, deu um pulo, porque somente ela e Eti, ninguém mais, e tampouco nós sabíamos do apelido da Eti, Malolo. Este contato foi decisivo, como sempre acontece em casos semelhantes. Emily tornou-se uma amiga. Tínhamos que agir rapidamente, pois ela já estava doente e o ignorava. Ela veio me ajudar durante os últimos instantes terrestres de nossa amiga Ellen. Nós a vigiávamos em turnos. Um dia, tomando-me em seus braços, inclinada sobre ela, ela lhe disse: eis aqui tuas duas filhas, é preciso duas para substituir a Eti, não é? Perguntou. Abençoe-nos. Naquele dia vi lágrimas no rosto de Ellen, que não chorava jamais. Ela já chorava demais. Quando alguns anos mais tarde a horrível doença se manifestou, ela nos veio imediatamente. Sabíamos tanto uma contra a outra que a contagem regressiva tinha começado para ela. Muitas vezes ela veio descansar, seguir o tratamento, buscar forças espirituais e energéticas. E após ela partiu para juntar-se a Eti. Perdi uma amiga na terra, mas ganhei uma amiga no céu. Uma noite Eti transmitiu uma grande mensagem.
Depois de sua detenção, Et foi transferido para Lyon e foi recebido por Barbie, chefe da Gestapo. Quando este foi detido e transferido para a França, pediu um conselho da Et sobre o caso. Logo que o nome de Barbie foi pronunciado, Daniel agitou-se violentamente, não conseguiu preservar a incorporação de Et, mas ela se recompôs rapidamente. Explicou que alguns nomes estavam carregados de radiações tão intensas que eram insuportáveis quando ouvidos. Fiz uma conferência na Sorbonne sobre Et, explicando a nossa história. Esta conferência foi filmada e um videocassete foi gravado. É a prova da vida após a morte. Por várias vezes, Et concordou em expor a sua vida publicamente. Eis o que ela disse, abre aspas, deixem-me dizer-lhes hoje à noite, para apaziguar as vossas consciências, que aqueles que foram nossos torturadores, onde quer que estejam, de onde quer que eles venham, o que quer que façam, nesta hora, isto pouco importa. Pessoalmente, eu acho melhor deixar a liberdade a estes seres, para que nós mesmos estejamos livres. Que importância pode ter a vingança? Perguntava. Em nós ela não existe. A vingança ocasiona o remorso. Vamos, de preferência, deixar a vingança para o agressor ao invés do agredido. É melhor estar ao lado da vítima que daquele que comete o crime. Se a indiferença substitui o rancor, se o perdão substitui o ódio, é a consciência que determina sua punição, sua alegria. Assim vem a purificação. A evolução é feita desta maneira. Esta atitude não é fácil, mas é necessária para que um dia nasçam os elos da camaradagem, para que talvez se formem as ligações amigáveis que nada destruirá. Temos que caminhar juntos, progredir juntos em direção ao mesmo alvo. Nunca estaremos sozinhos, chegaremos juntos. Eu estou muito emocionado por ter sido citado como exemplo e aceito em nome de todos os outros, todos aqueles que já partiram como eu, vítimas da ignorância dos homens, para um amanhã melhor, que nosso testemunho seja uma mensagem de esperança, de liberdade para cada homem, a certeza de uma vida após a vida terrestre, a certeza de que uma corrente imensa reate os dois mundos, o visível e o invisível, para que amanhã a Terra conheça mais amor, tolerância e liberdade. Magu e Lebron, médicos do céu, médicos da terra.